Salve, salve, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os casos clínicos para a gente fazer um raciocínio clínico e chegar na melhor linha terapêutica para cada um deles. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre neuropatia pós-herpética, né? Após uma herpes zoster, como a acupuntura pode ajudar nesse tratamento. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos. E vou fixar aqui para nós começarmos a acupuntura, café com acupuntura. Isso. Opa. Neuropatia pós-herpética. Show de bola, sejam todos muito bem-vindos, tá? Uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui para nossas discussões de casos clínicos, que elas só acontecem porque tem vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos bater um papo sobre esse caso clínico, que tem algumas coisas interessantes que nós podemos fazer dentro da acupuntura para auxiliar esses pacientes, né? Vamos lá, então? Primeiramente, nossa paciente é do sexo feminino. Então, opa, ficou bem desajeitado isso aqui, né? Deixa eu... Opa! Só arrumar aqui. Aí, fogo, terra, metal, água, madeira. Em breve nós mudaremos, tá, o formato aqui do nosso Café com Acupuntura. Esse quadro vai sair e vai entrar um novo processo mais fácil aí para visualização de vocês também, tá? Estamos organizando tudo, montando todo o processo para que isso aconteça, tá? Bom dia, estou viciado no Café com Acupuntura. Maravilha, Tatiana, seja muito bem-vinda, é incrível ter você aqui conosco. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho da história dessa paciente, que ela tem então um quadro de ansiedade, né? Então olha só, é uma paciente com quadro de ansiedade, ela tem transtorno de ansiedade generalizado, tá? Já teve depressão, tá? Um neto tem toque, tá? Muita ansiedade, isso mexe com o emocional dela, tá? Ela fala que isso mexe com o emocional dela, o neto com toque. Tem um filho com TDAH, distúrbios do sono e transtorno de ansiedade generalizada. Então olha só, quando a gente fala aqui, a gente precisa entender alguns pontos importantes, né, sobre as questões emocionais. Vocês vão sempre ver eu falando aqui a respeito das questões emocionais justamente por conta desse processo, né? Olha só, a mãe teve depressão já, tem ansiedade, tem transtorno de ansiedade generalizado, tá? E ela, então, acaba que passa isso para os filhos, né? E o filho, então, tem TDAH, tem distúrbio do sono, também tem transtorno de ansiedade generalizado. O neto também já tem esse quadro, né, de toque, de ansiedade. Então, é um quadro bem familiar, que passa de mãe para filho. Então, isso aqui é um caso extremamente interessante, tá? Lógico que esse não é o foco aqui, mas só mostrando para vocês a importância de fazer a dessensibilização gestacional, de trazer essa limpeza dessas emoções que carrega desde o ventre da nossa mãe. E se essa paciente ela tem, né, um filho, um neto com transtorno de ansiedade generalizado também, por que o dela também não possa ter vindo da mãe dela? Tá? Então, só para a gente ir entendendo um pouco o processo, né, das questões emocionais. E aí, então, nós temos necessariamente, né, um caso de um transtorno de ansiedade generalizado familiar, né? E nós podemos, então, fazer um tratamento com a dessensibilização gestacional em todas as esferas. No neto, no filho, na própria paciente, tá? E muitas vezes nós podemos fazer isso juntamente, tá? Nós tivemos um caso bem interessante de uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional, que ela estava tratando a filha, e a filha tinha muita ansiedade, né? Muito excesso de energia, não parava, não ficava quieta, né? E tratando a filha, né? E também tinha um quadro depressivo, e tratando a filha não apresentando bons resultados. E sempre que levava a filha, ela era adolescente, era a mãe, né? E a aluna do curso então começou a perceber que a mãe era
a filha era reflexo da mãe, né? Então a mãe tinha os mesmos problemas. E ela então marcou com a mãe e com a filha para fazer a dessensibilização gestacional nas duas ao mesmo tempo. Tá? E foi bem interessante, né, para a gente entender um pouquinho da conexão que tem, né, nesse ambiente familiar. E quando fez a dessensibilização gestacional nas duas, na mãe e na filha, as duas apresentaram uma melhora. Tá? Então, questões importantes, né, que reverberaram juntos, tiveram reverberações semelhantes e tiveram uma melhora muito boa quando fez o tratamento das duas juntas. Vinha fazendo tratamento só na filha, mas quando associou filha e mãe, o resultado foi impactante. Tá? Só trazer esse relato aqui para ficar mais claro os níveis de tratamento que nós podemos fazer dentro da acupuntura, tá? Para abrir a nossa mente para uma visão mais ampla dos nossos pacientes. Tá? É isso que vai fazer você se tornar referência aí na sua região. Tá? Então a paciente tem transtorno de ansiedade generalizada, tem ansiedade, já teve depressão, o neto tem toque, tem ansiedade, isso abala o emocional dela, o filho tem TDAH, distúrbios do sono e também transtorno de ansiedade generalizado. Então nós podemos já tratar as três esferas, mãe, né, avó, filho e neto, tá? Já pensando em trazer um reequilíbrio geral para essa família. E como o neto mexe com o emocional da avó, isso pode, inclusive, melhorando o neto, melhorar inclusive a avó. Tá? Então essa paciente ela relata muito estresse, tá? Um nível de estresse grande, né? Então possivelmente ali por conta do filho, por conta do neto, isso leva ela a um nível de estresse grande. E ela fala então que isso gera muita frustração, muita raiva, muita preocupação, muita tristeza. Olha só as questões emocionais interferindo diretamente, né? Então, esse estresse leva a muita frustração, raiva, preocupação e tristeza. É uma paciente que também tem diverticulite. Diverticulite. Olha só, tá? As questões físicas interferindo na paciente, podendo vir de questões emocionais, né? E ela teve herpes zoster, tá? Teve herpes zoster. Eu tenho uma aula somente sobre herpes zoster, uma aula incrível que eu fiz sobre herpes zoster, tá? Se você tiver interesse, depois me chama no direct que eu te passo. Tem uma aula sobre herpes zoster, uma aula sobre diverticulite. Se for do seu interesse, depois me pede lá no direct que eu te passo essas aulas, tá bom? Então ela teve herpes zoster e mediante a herpes zoster, ela desenvolveu uma neuropatia pós-herpética, né, que é uma neuropatia pós-herpes zoster. E essa neuropatia, então, causa muito dor, um quadro de dor muito grande, né, e essa dor geralmente perdura por mais de 3 meses, podendo gerar várias alterações, como crise de cefaleia, de enxaqueca, né, um quadro de muita dor, queimação, dor em queimação, né. Então é uma neuropatia bem específica da pós-herpes zoster e que gera um quadro de dor, um processo muito grande nos pacientes, tá? Então, ela veio com a queixa principal de neuropatia pós-herpética. Neuropatia pós-herpética, tá? Ela tem hérnia, algumas hérnias, hérnia de hiato, hérnia de umbilical. Então a hérnia, ela é uma alteração de forma, tá? Então ela vem do elemento terra. Ela também tem intolerância ao glúten. Olha só, as questões físicas nos mesmos elementos das questões emocionais, tá? Tem hipertensão arterial, principalmente quando está mais em estresse, e já retirou a vesícula biliar. Então, nós podemos perceber que ela tem um quadro emocional muito interessante, madeira, fogo e metal, né, e terra também, e as questões físicas pegam nessas regiões. Tá? Então nós podemos já gerar uma linha de raciocínio através disso aqui. Tá? Questões emocionais gerando desequilíbrios energéticos, gerando patologias físicas. Tá? Mas sempre eu gosto de fazer o complemento, a junção do raciocínio clínico. Tá? Isso aqui é só fisiologia energética, só sintomatologia. Eu quero levar isso a um nível de diagnóstico energético também. Me ajudem aqui no diagnóstico dessa paciente.
Vamos fazer o diagnóstico da língua? Me ajudem aí. Primeiro passo, essa paciente tem saburra? Sim ou não? Essa paciente tem saburra? Sim ou não? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra e a localização dessa saburra? Show, perfeito. Saburra presente. Ela está presente e com uma coloração amarelada onde? Lá no triplo aquecedor. No triplo aquecedor inferior. No restante da língua, ela aparentemente está esbranquiçada. Em especial no triplo aquecedor médio, mais esbranquiçada. Perfeito, consegue visualizar essa diferença na cor aí da saburra? Show de bola, isso mesmo. Uma saburra mais amarelada ao fundo da língua e uma saburra mais esbranquiçada ali no restante da língua. Show, perfeito. Isso mesmo, tá? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à cor. Tá? Com relação à cor, essa língua apresenta qual cor? É uma língua mais pálida? É uma língua mais vermelha? Ou uma língua mais arroxeada? Como vocês avaliam a cor dessa língua? Sejam todos muito bem-vindos, Antonelli, Arthur Ferreira, Karina. Tá? Qual a cor dessa língua? Mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Show! É uma língua com a característica de maior palidez geral, né? E se você olhar na ponta e nas laterais, ela apresenta uma característica mais avermelhada. Faz sentido isso para vocês? Mais vermelho na ponta e nas laterais? Sim ou não? Show, perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta quais tipos de alterações de forma? Ela tem fissura? Essa língua tem edema? Está volumosa? Tem marcas de dentições? Quais são as alterações de forma que nós podemos observar nessa língua? Quais são as alterações de forma que nós podemos observar nessa língua? Edemaciada, né? É uma língua, não apresenta uma fissura tão importante, né? Mas ela é edemaciada, apresenta algumas marcas de dentições. Edema e denteada. A fissura não está tão proeminente aí, né? Show, volumosa, né? Edemaciada, gordinha, show de bola. O último fator que nós vamos avaliar na língua é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca, tá? Não é a umidade de mucosidade e fleuma lá da terra, que nós estamos avaliando mais a umidade de líquidos orgânicos, de DINE, tá? Tem brilho de líquidos orgânicos nela ou é uma língua mais seca? Como vocês avaliam essa língua? Como vocês avaliam essa língua? Mais seca, né? Uma língua mais seca, perfeito. Vamos traduzir isso? Então, se nós temos uma língua com a saburra mais amarela em triplo aquecedor inferior, ela tem calor onde? Nos rins e na bexiga. Se ela tem uma saburra branca mais no triplo aquecedor médio, ela tem frio no estômago e no baço. Se ela tem palidez, nós temos uma deficiência de sangue. Se ela está vermelha nas laterais e na ponta, nós temos calor no coração, no fígado e na vesícula biliar, podendo ter uma ascensão da energia Yang. Olha só, uma ascensão da energia Yang. A madeira gerando fogo, gerando energia Yang. Se ela está demasiado denteada, nós temos uma estagnação de Qi do baço, do fígado e da vesícula biliar. E se ela está seca, ela tem calor, que resseca os líquidos orgânicos. Tem calor que resseca os líquidos orgânicos.
Show? Olha só, olha que interessante. Agora nós já temos, né, algo mais completo para a gente fazer essa análise, esse raciocínio clínico, né? Então, se tem calor nos rins e na bexiga, tá? Calor nos rins e na bexiga e frio no estômago e no baço, né? Esse frio gera o quê? Estagnação de ti. O frio vem, densifica as energias, gera estagnação, gera edema, tá? Se tem frio, tem estagnação, a energia circula? Não, ela gera uma deficiência de sangue. Por quê? Porque o livre fluxo de energia está comprometido. Isso acaba gerando uma estagnação também. Onde? No fígado e na vesícula biliar. No fígado e na vesícula biliar. E aí, se está estagnado, se está parado, nós acabamos tendo a grande quantidade de calor na madeira e no coração, mostrando a ascensão da energia Yang. Ou seja, se está parado, não está circulando, se a energia Yin está mais densa, a energia Yang vai se desalocar, desacoplar, né? Gerar uma dissociação da energia Yin com a energia Yang. A energia Yang, por ser mais rarefeita, por ser mais quente, ela se acende para a mente, gerando mais ansiedade, mais transtorno de ansiedade. Show? Consegue perceber isso? E a energia fica mais estagnada. A energia fica mais estagnada, o Qi fica estagnado. Show? Então, olha só. Nós temos aqui um caso de uma neuropatia pós-herpética, que é um quadro de comprometimento do sistema nervoso periférico, que gera um nível de dor muito grande, dor em queimação. Tá? Pós uma herpes zoster. Tá? Então, olha só. Se a gente for parar para analisar as questões energéticas dessa paciente, olha o que nós temos. Nós temos uma neuropatia pós-herpética que compromete os nervos periféricos, que são nutridos pelo elemento madeira. Faz sentido pelo desequilíbrio da madeira? Muita estagnação, muita deficiência de sangue e calor? Show? E a dor em queimação? Calor. Ascensão da energia Yang? E aí, né, a paciente vem procurar acupuntura por conta disso, mas o que está por trás? Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, hipertensão arterial, que é consequência das questões emocionais. E de onde vem esse calor? Dessas questões emocionais. Show? Estão conseguindo compreender? Estão conseguindo pegar aí a linha de raciocínio? Então, a neuropatia pós-herpética, que atinge o sistema nervoso periférico, que é nutrido pelo elemento madeira, dor em queimação, calor. Então, qual que é o padrão de desequilíbrio desse paciente? O padrão de desequilíbrio desse paciente é um excesso de calor com ascensão, que gera ascensão da energia Yang. Tá? Ascensão da energia Yang. Se tem muito calor, ele se desdobra em estagnação, que diminui o livre fluxo de Qi, comprometendo o elemento madeira. Olha só que interessante. O calor, a ascensão da energia Yang, gera estagnação e diminui o livre fluxo de energia. As duas pontas do tratamento, calor e a madeira. Mas no meio dela nós temos o quê? O elemento terra sendo comprometido. Como consequência. Por isso que a paciente fala que em níveis de estresse ela tem muita frustração, raiva, ansiedade, preocupação e tristeza. Preocupação e tristeza. Show? Fez sentido isso aí pra vocês? Fez sentido isso aí pra vocês? Então precisamos construir uma linha de raciocínio. Qual que é
Então aqui para a gente fazer o raciocínio clínico, nós vamos tratar com vaso maravilhoso, ponto de tratamento e ponto de indicação. Qual que é o vaso maravilhoso que vai pegar o calor e o livre fluxo de energia? Calor e o livre fluxo de energia. Então nós temos VB41 mais TA5, que pega a madeira e o calor. A madeira e o calor. Nós podemos associar com baço 4 mais pericárdio 6, que também trata a estagnação e o calor. Podemos associar dois vasos maravilhosos. Um que vai tirar a estagnação, que é o baço 4 com o pericárdio 6, e o VB41TA5 com a melhora do livre fluxo de energia. Show? Perfeito. Pontos de tratamento, nós temos calor, ponto que trata o calor é o ponto C7. Pontos que tratam a estagnação da Terra, baço 3. Pontos que tratam o livre fluxo de energia, F3. F3. Pontos de indicação, IG4 descende a energia Yang. Não tem muita ascensão da energia Yang, IG4 descende a energia Yang. Show? E aí, a queixa, isso aqui nós estamos falando dos desequilíbrios energéticos. Mas temos uma queixa de dor em queimação, de uma neuropatia pós-herpética, que pega nervos periféricos. Tem como tratar sem agulhas? Tem sim, tem o laser, tem o stipper. Tudo isso você pode usar aí com bons resultados semelhantes aos das agulhas. Então, para tratar a herpes zoster, uma das técnicas bem importantes é você fazer cercar a lesão, né? Lógico que a herpes zoster, né, ela tem uma fase bolhosa na qual ela é transmissível, então nós devemos tomar um certo cuidado com isso. Mesmo fazer a técnica de cercar o dragão, cercar na lesão, nós temos que usar de uma biossegurança, né? E fazer esse cercamento um pouco mais distante das lesões, não diretamente na lesão, tá? Mas existe uma técnica ainda melhor para a gente fazer esse tratamento, que é usar o tratamento dos dermátomos, né? Nesse caso aqui, dermátomo por quê? Porque é uma dor em nervo sensitivo. Se fosse uma dor muscular, nós poderíamos usar os miótomos, tá? Então, fazer o tratamento buscando, né, unir a neurociência com a acupuntura, com os desequilíbrios energéticos e emocionais, vão fazer vocês ter os melhores resultados, os resultados mais impactantes. E como eu posso fazer isso com a acupuntura? Stipper faz efeito imediato igual ao da agulha? Não, o stipper ele tem um efeito mais prolongado, mais tardio, mas que ele se assemelha ao da agulha em termos de resultado. Tá? A agulha faz um efeito mais imediato, tá? Mais rápido, porque tem o estímulo chegando no sistema nervoso central mais rápido do que o stipper. O stipper leva um tempo maior, até que a frequência do silício consiga atingir, né, um estímulo no nervo periférico, tá, Rosângela? Show? Então aqui, por exemplo, a herpes zoster tem, né, uma característica de atingir a região, né, principalmente de abdômen, tórax e costas. Tá? Então você pode usar, né, mas independente da região, você pode seguir aqui os dermátomos. Tá? Então, se, por exemplo, essa paciente tem essa neuropatia pós-herpética pegando mais a região do tórax, você vai ver qual que é a região inervada pelo nervo periférico correspondente, né? Então aí nós temos as faixas, né, no tórax, essas faixas vermelhas mostrando a inervação de T1 até T12, pegando todo o tórax e região abdominal, e você vai fazer o estímulo no ponto da bexiga que fica lateral a esse nível vertebral. Vocês conseguiram entender isso aí? Ah, professor, mas a neuropatia da minha paciente não é pós-herpética, é uma neuropatia diabética, é uma neuropatia, qualquer tipo de neuropatia, você pode fazer esse raciocínio clínico também.
Então ali, ó, se for uma neuropatia de membros inferiores ou de membros superiores, você vai usar o ponto correspondente do dermátomo. Show? Então, e como pega uma região, pode ser que pegue ali, por exemplo, na região de T4 até T8, mais ou menos. Então você vai lá no nível vertebral, tá? Você vai lá no nível vertebral de T4 a T8 e vai fazer o agulhamento dos pontos da bexiga de toda essa região bilateral, porque você vai estar estimulando aquele nervo periférico responsável, né, na raiz dele, né, responsável pela inervação daquela região. Isso tende a trazer um resultado incrível também, não só para a neuropatia, como quadro de dores, como quadro de tensões musculares quando você usa os miótomos também. Show? Vocês já tinham visto a utilização dessa forma? Incrível, né? Então aqui nos pontos de indicação, você pode usar também pontos dos dermátomos para ter um melhor resultado com relação a estímulo desses nervos sensitivos, né, dos dermátomos ou dos miótomos para alterações musculares, musculoesqueléticas. Show? Mas aí o que eu quero que vocês entendam... Opa! Quase que eu encerro a live. Quase. Apertando o botão errado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, além de todo esse raciocínio clínico de curto prazo, né, das questões da neuropatia pós-herpética, do desequilíbrio energético, nós precisamos entender que por trás de tudo isso aqui, essa paciente tem quadros de alterações, o quê? Emocionais. Então, o gatilho, o estresse dela gera o quê? O estresse dela gera o quê? Gera frustração e raiva. O estresse dela gera o quê? Ansiedade. Tanto é que ela tem transtorno de ansiedade generalizado. O estresse dela gera preocupação. Preocupação com o neto, preocupação com o filho, que também tem alterações emocionais. E ela relata muita tristeza, tanto é que ela já teve depressão. Então, se você quiser aprofundar o seu tratamento na raiz do problema, você vai fazer a dessensibilização da madeira. Para quê? Para melhorar esse nível de frustração, de raiva, trazer uma conscientização, uma racionalização, uma limpeza dessa emoção lá no sistema límbico, melhorando a conectividade com o neocórtex, que vai dar mais planejamento, mais discernimento, né? Para ela racionalizar e conscientizar essa emoção. O que você vai fazer? Vai usar a dessensibilização do fogo também para melhorar os níveis de ansiedade, para estabilizar essa ascensão da energia Yang, que está causando o transtorno de ansiedade generalizado. A dessensibilização do fogo também vai melhorar os níveis de ascensão da energia Yang e de calor. A dessensibilização da madeira vai melhorar o livre fluxo de energia. Então, as dessensibilizações não tratam só as questões emocionais, tratam também o padrão de desequilíbrio energético. Tá? A preocupação, você vai fazer a dessensibilização da terra para melhorar a estagnação e dessensibilizar, limpar os níveis de preocupação. Tá? A dessensibilização do metal você vai fazer para quê? Para melhorar os níveis de tristeza, para melhorar todo esse processo que interfere ela aqui no metal, melhorando inclusive um padrão de desequilíbrio energético do metal, que nesse caso aqui está vindo muito calor, ressecando os líquidos orgânicos, gerando um processo inflamatório no intestino. Por isso que ela tem intolerância ao glúten. Show? E em qualquer momento, você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que essa paciente carrega desde o período que estava no ventre da mãe dela. Não só nela, mas também no filho e no neto. Show? Fazendo um tratamento completo. Faz sentido isso para vocês? Esse raciocínio clínico aqui ajudou vocês de alguma forma? Se ajudou, manda a cabecinha sair de fumaça aí. Toda terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu faço discussões de casos clínicos aqui no meu Instagram. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão aqui para vocês,
me chama no direct, manda a foto da língua. Manda a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui pra gente fazer a discussão. Show? Maravilha! E quem tiver interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional ou curso de acupuntura na acupuntura eficiente, me chame no direct que eu te coloco você na lista de espera para que numa próxima turma você possa estar conosco nessa transformação, nesse conhecimento, para que você possa ser treinado num método que vai fazer com que você possa ter um raciocínio clínico semelhante. Show? Perfeito? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu volto para mais um caso clínico. Simbora, porque o ano está finalizando, mas ainda tem 2025 para nós gerarmos mais conhecimento, gerar mais processo de ajuda aos nossos pacientes e também de entrar com o pé direito, ajudando pacientes, melhorando quadros clínicos e gerando qualidade de vida e bem-estar. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, sempre. Vou correr para os meus atendimentos, hoje eu tenho uns atendimentos para fazer também, tá? E qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct. Grande Karen está sempre aqui conosco também, maravilha! E Karen, estamos organizando o curso de acupuntura na inteligência emocional aí em Curitiba, hein? Eu acho que vai ter ano que vem, se eu não me engano é março, tá? Estamos finalizando as datas aqui para a gente começar a divulgar. Curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, nós teremos 3 turmas o ano que vem. Presencial em Curitiba, inteligência emocional, e 2 em São Paulo. Acupuntura eficiente e acupuntura na inteligência emocional presencial em São Paulo. Vai ser incrível, tá? Um grande abraço, um excelente dia para cada um de vocês, um excelente início de semana. Nos vemos na quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.